Sabe, nesse nosso mundo tão acelerado, a busca por um propósito parece muitas vezes uma corrida sem fim, né? Mas e se a gente estiver procurando no lugar errado? Vamos dar uma olhada numa perspectiva bem diferente, baseada num texto super antigo que pode mudar totalmente o nosso jeito de ver as coisas. Pois é, essa pergunta ela pega fundo. Essa busca sem parar por um grande significado para a vida acaba levando a um esgotamento, a um cansaço. É uma sensação que, vamos combinar, está muito presente na nossa cultura hoje em dia. E essa é a observação central da fonte que estamos analisando. A ideia de que vivemos numa cultura exausta. Todo mundo correndo atrás de mais dinheiro, de mais reconhecimento, de mais experiências, tudo na esperança de que, lá na frente, a gente finalmente encontre um propósito. Ok, se essa corrida constante não está funcionando, talvez seja a hora de mudar o foco completamente, certo? A fonte que a gente está vendo propõe exatamente isso. Está vai lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, para argumentar que propósito não começa com o que a gente faz, mas sim com quem a gente é. E aqui está a ideia central de tudo. De acordo com essa visão, o propósito não é uma lista de coisas para fazer, de metas para alcançar. É, na verdade, uma identidade que já foi dada desde o começo e que se manifesta como um reflexo na nossa vida. Bom, e para a gente entender de verdade essa nova definição de propósito, primeiro a gente precisa desmontar algumas ideias erradas que são super comuns. A fonte que estamos usando aponta para essas 4 armadilhas. A primeira é achar que a fé é só um passaporte para a vida após a morte. A segunda, essa busca por uma felicidade meio egoísta. A terceira, a ideia de que propósito só acontece dentro de atividades religiosas. E a quarta, definir propósito por sucesso material, sabe? Fama, dinheiro. Cada uma dessas ideias, segundo o texto, nos faz perder a visão do todo. Então, se o propósito não é nenhuma dessas coisas, o que ele é, afinal? A fonte nos apresenta um projeto original, dividido em 2 partes, para essa identidade fundamental. Agora, olha que interessante como isso se divide em 2 ideias centrais. Imagem tem tudo a ver com refletir o caráter, coisas como integridade, amor, justiça. Já a semelhança, bom, aí a gente está falando de representar uma governança responsável, administrar, organizar, influenciar o ambiente ao nosso redor. E esse aqui é um princípio, é a chave de tudo. A função nasce da comunhão. Em outras palavras, as nossas ações, o nosso fazer, devem fluir da nossa identidade, do nosso ser. Tentar definir uma missão de vida sem ter um senso claro de identidade é como tentar construir uma casa sem alicerce. O relacionamento vem antes da tarefa. A fonte usa uma metáfora muito forte. Se o nosso propósito é ser um espelho que reflete essa imagem, o pecado seria o que quebrou esse espelho. Vamos ver como essa ideia nos leva ao conceito de restauração. E este versículo ilustra de forma brilhante a solução teológica que o texto oferece. Jesus é apresentado como a imagem perfeita, a imagem restaurada. A ideia aqui é que, através dele, aquele espelho quebrado do propósito humano pode ser consertado. Certo. Agora vamos sair um pouco do abstrato e trazer tudo isso para a nossa vida prática, para o dia a dia. A ênfase aqui é que isso não é sobre discursos de domingo, mas sim sobre as atitudes de segunda-feira. E o ponto crucial é exatamente este: como essas 2 ideias aparecem na vida real. Essa tabela mostra bem como refletir o caráter, a imagem e representar a governança, a semelhança, se aplica em vários contextos. Por exemplo, na escola, não colar reflete o caráter, enquanto estudar com excelência representa a governança. No trabalho, ser honesto tem a ver com imagem e criar um ambiente produtivo tem a ver com semelhança. E para fechar, fica essa pergunta provocativa. É um convite para a gente repensar o que significa ter uma vida de sucesso. Talvez não seja sobre o que a gente conquista, mas sobre o caráter que a gente reflete e a responsabilidade que a gente assume. Uma ideia para se refletir.